E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávio Saíbe, eu sou um dos fundadores da Meu Futuro com Você e hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa série sobre previdência privada. O assunto que a gente vai abordar é um assunto que o pessoal nos procura bastante, que é referente ao benefício fiscal. Realmente vale a pena? Não vale a pena? Como é que funciona isso tudo? Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, coloca aqui nos comentários, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais, que é meufuturo.com.vc. Então vamos lá. Como é que funciona esse tal de benefício fiscal, de incentivo fiscal que o governo tanto fala, que os grandes bancos tanto anunciam aí normalmente no final do ano e que falam que 1000 vantagens e assim por diante? Então, primeiro, realmente é vantajoso? Sim, não tenha dúvida que é vantajoso. A gente vai demonstrar isso aqui, inclusive, com um exemplo prático de como isso funciona. O ideal é que a gente utilize o benefício fiscal em conjunto com a tabela regressiva. E aí nós efetivamente vamos ter um ganho tributário. Então a gente vai entrar em todos os detalhes. Mas assim, dando uma resumida, como é que funciona esse negócio? Bom, todas as contribuições que você fizer para um PGBL, e só funciona para o PGBL, para o VGBL isso não existe, ok? Então todas as contribuições que você fizer para um PGBL até o limite de 12% da sua renda bruta anual podem e devem ser utilizados para reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda. Bom, mas como é que isso funciona na prática? Como é que é? Então a gente vai dar um exemplo prático aqui para vocês verem como é que funciona. Um aspecto muito importante, para quem é assalariado, né, através da CLT, então é importante vocês terem em mente que, primeiro, vocês não podem levar em consideração para a soma dessa renda bruta anual o 13º salário, tá? Porque ele tem uma tributação exclusiva. Então não entra no cômputo geral. E também, para as pessoas que recebem PLR, também não coloca a somatória desse PLR que você vem a receber na soma da sua renda bruta anual, porque ele também tem uma legislação específica dele. Mas, por exemplo, aluguéis que são declarados também é uma renda bruta que você tem. E assim vai. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que aí vai facilitar bastante a visualização. Então, como que funciona o dinheiro ao longo do tempo? Antes de a gente começar, tem um outro aspecto importante. Se vocês quiserem dar uma repassada no outro vídeo que nós fizemos falando sobre como funciona a tributação na Previdência, também seria legal, porque a gente vai abordar alguns temas que nós falamos no outro vídeo, tá bom? Beleza, então vamos ao exemplo aqui. Vamos pegar uma pessoa que tenha uma renda bruta anual de 60 mil reais. Né? Então, e vamos imaginar que essa pessoa seja contratada através do regime CLT, só para facilitar, mas isso não muda nada. Tá? Então, essa pessoa ela já vai ter lá os descontos de 8.400, a base dela para o cálculo do imposto de renda vai ser de 51.600 e isso faz com que ela se encaixe na faixa de 22,5% da tabela progressiva do imposto de renda. Ele vai ter ali uma parcela a deduzir de R$ 7.600 e ele vai pagar um imposto de renda de R$ 3.977. Agora, se essa mesma pessoa utilizar o benefício fiscal e contribuir com 12% da renda bruta anual dela, que seria R$ 7.200, vocês podem ver aqui que reduz a base de cálculo dela para 44.400, ela se mantém na faixa do imposto de renda de 22,5%, só que ela vai pagar de imposto efetivamente R$ 2.402, o que já é uma diferença financeira de R$ 1.574. Só aí já é muito legal. Agora, vamos supor que quando essa pessoa fez o plano de previdência, ela optou pela tabela regressiva do imposto de renda. Então, esses R$ 7.200, ela abriu um plano de previdência e optou pela tabela regressiva do imposto de renda. E ela resolve utilizar esses recursos depois de 10 anos. Então, ela vai sair de um imposto de 22,5%, que ela deixou de pagar dos R$ 7.200, e o dinheiro ficou rentabilizando ao longo desses anos, e ela vai pagar um imposto de 10%. Você tem um ganho fiscal de 12,5%. É um ganho real. Vamos agora imaginar um outro exemplo, tá? Com uma renda um pouco maior, uma renda de R$ 100 mil.
né? Então, seguindo a mesma classificação, só que essa pessoa já se enquadra na faixa de 27,5% do imposto de renda. E ela pagaria aqui R$ 14.700. Né? Se ela utilizar o benefício fiscal e aportar R$ 12.000 num plano de previdência, ela vai diminuir o imposto dela para R$ 11.414. E, da mesma forma, se ela fizer a opção pela tabela regressiva do imposto de renda, né, que vai chegar lá em 10%, ela vai ter um ganho de 17,5%. Né? Então é um ganho real e efetivo, além da economia que ela já teve de pagar menos imposto, que foi uma economia de R$ 3.300. Ou seja, esses R$ 12.000 que ela aportou num plano de previdência, que ela seria tributada em 27,5%, ela vai ser tributada em apenas 10%. E aí, gente, o exemplo ficou claro para vocês? Viu como a gente consegue efetivamente deixar de pagar mais para o leão no primeiro momento e como a gente consegue ter um ganho efetivo ao longo do tempo utilizando o benefício fiscal e a tabela regressiva do imposto de renda? Se vocês gostaram do nosso conteúdo, por favor, segue a gente nas redes sociais, dá um joinha aqui e entra na nossa plataforma, que é meufuturo.com.vc. Lá você vai encontrar um simulador de benefício fiscal. Você vai colocar os seus dados reais para você ver quanto que você consegue deixar de pagar para o leão no primeiro momento. Então vamos lá, até a próxima. Obrigado!